Nai manu shu mo shung, nai manu shu mo shung, hu shu yo mu chi kung, a i a i, a i a i, a i a i, a i a i, a i a i. Precisamos formar nosso jovem e começar a registrar nosso trabalho. Esse sonho é o conhecimento do pajé, mostrar para o mundo esse conhecimento. O sonho do pajé é a manutenção da própria cultura indígena. Desde a ocupação portuguesa no Brasil, essa luta vem sendo travada pelos povos indígenas. O sonho que nós temos é que reconhece nosso pajé igual médico. Quando a gente fala assim, qual é o sonho do pajé, no século XXI, a gente espera uma resposta à pergunta que nós, não índios, fazemos. O pajé dá uma resposta assim, não, olha, nós vamos continuar vivos, vai acontecer isso, isso, aquilo, tal. O sonho do pajé é um sonho mediúnico. A resposta dele é longa, ela começa lá no bisavô e vem vindo. Temos outro pensamento, né? Eu acho que de nós ser um indígena é nós viver com a nossa cultura, a nossa espiritualidade, a nossa liberdade, a nossa floresta, o nosso rio, sabe? As nossas crianças. Então nós manter o nosso ambiente, né? Do modo natural. Então eu acho que nós ser índio é cuidar da natureza, cuidar da cultura e cuidar da nossa espiritualidade. Isso que eu sinto de nós ser um índio. O índio não faz ficção, o índio fala para você da história dele, a história dele está gravada na cabeça dele porque ele não escreve, de um modo geral. Não é que todo índio é analfabeto, mas tradicionalmente essa cultura indígena é uma cultura ágrafa, não é registrada historicamente. Queríamos aprender quatro operações de matemática, falar português, para a gente fazer essa valorização. Meu nome é Tchanaiban Runicuim Kaxinawá, do Alto Rio Jordão, né? Representante do povo Kaxinawá da Amazônia, Acre. Eu sou do povo Runicuim, moro lá no Acre, na terra indígena Kaxinawá do Rio Maitá, na aldeia Novo Futuro. Atualmente trabalho como líder espiritual do meu povo, né? E não foi fácil chegar até aqui, né? Mesmo o Estado brasileiro sabendo que nós, os povos indígenas, fomos um dos primeiros que habitamos aqui, mas hoje ainda temos pessoas que não conhecem nem os indígenas, né? Assim, principalmente a cultura, ou seja, a espiritualidade. Em 1537, o Papa, o Paulo III, baixou uma bula dizendo que o índio tinha alma e que o índio era humano e que não podia ser abatido como bicho. O Darcy Ribeiro diz que quando o Cabral chegou aqui, já 5 milhões de índios no Brasil. 5 milhões. Nos anos 80, a gente tinha em torno de 125, 130 mil pessoas reconhecidas como índios. Essa população aumentou agora porque um certo prestígio, uma certa proteção, fez com que as pessoas se voltassem a ter orgulho de ser índio, chamar índio. Né? Quando você chama um índio de índio, você não é uma ofensa, é um reconhecimento, tem um orgulho, sabe, de ser indígena. Desde que eu cheguei na cidade, eu sempre coloquei minha tiara na cabeça, pintei de urucum no meu rosto. Isso traz o nosso brilho, né? É nosso canã, nosso desenho, a nossa fantasia para estar perto da nossa cultura. Hoje o que está sendo mais difícil nesses últimos anos é o reconhecimento, né, da realidade da cultura do povo Runicuim e dos povos indígenas do Brasil. O ponto de partida para a documentação de línguas ou de cultura num projeto que nós desenvolvemos é a pactuação, né, com a comunidade. Né? Então tem que ter uma anuência
né, dessa comunidade sobre o que eles querem fazer. Não sou eu que digo que vou fazer o registro do pajé ou um registro de algum tipo de conhecimento. Quem diz isso é a comunidade. Porque muitos dos nossos conhecimentos foram roubados, né? Tipo, a medicina, a ayahuasca, o rapé, o campum, são medicinas daqui do país que nós temos, que os povos indígenas usamos, né? Isso são uma das coisas que o país, né, ainda também tem grande preconceito, mas que a gente também tem bastante preocupação. Os canês são esses grafismos, assim, sabe? Esses da roupa. Então, eles são usados de várias formas. Nosso canã está no mundo. Por quê? As mulheres vendem rede, vendem miçanga, pulseira desenhada, e todo lugar do mundo o nosso desenho já está. Ninguém sabe como forma estão sendo usados, né? E a gente não fomos conversado com o governo, ter palestra para que forma pode ser usado. Então, é um tipo de produto que estão usando sem nós ter consultado antes. Com a tua prática de antropólogo, você acha que o índio ele é um ser explorado comercialmente por alguém? Tem sempre um espertinho a fim de se beneficiar das coisas? Pessoal, nós temos né, uma multiplicidade de situações. Né? Isso acontece. Não acontece só com o índio, acontece com todo mundo. Né? Acontece com todo mundo. Né? Ou seja, sempre existem situações ilegais, sempre existem situações que causam danos. Dez anos atrás, a gente ia de varejão, ninguém ia de motor. O que é varejão? Varejão a gente pega uma vara e varejava uma canoa, você não tem motor. Você gasta 5 horas, 6 horas de viagem varejando. Hoje em dia, os povos indígenas, daquele povo Uricuí, até pescando, ele vai de motor, não quer ir mais de varejão não. Temos 32 aldeias nessa terra indígena do Jordão. Todas a terra demarcada. Chegamos. Nossa, eu nunca vi tanta borboleta junto assim. Ah, aqui na floresta tem bastante. Daqui! Oi? Há que muito tempo também a gente ficou guardando muito isso, né? A sabedoria é com medo, né? Porque se rouba um, outro mexe, outro faz. Mas isso também a gente fica guardado, isolado, não chega a lugar nenhum, né? Viemos para o desfile da Cavaleira aqui em São Paulo. Estive com toda a minha família. Eles são a primeira vez que estão saindo da areia, da floresta. Eu estou usando a arte deles, a criação deles. Eles criaram esses quenês. Eles falam que é um espírito que eles têm que acaba motivando a eles terem esses desenhos, desenvolver esses desenhos. Desenho é cultura, é uma identidade nossa que a gente utiliza na nossa material, na tecelagem da rede, da pano, na roupa, na capanga, na pulseira, na miçanga, na utilização do nosso cotidiano de felicidade do povo. Foi bacana estar com gente assim como o ator Reinaldo Giannichini. O que você achou disso? E eu acho que a televisão, dos atores, existe muitas fantasias. Na real, as energias são muito diferentes. E ele é bonito mesmo? É bem bonito. Você quebrou 2 vezes a tradição, se tornando uma mulher pajé e, por outro lado, se casando com o chamado homem branco. Como que o seu povo viu isso?
Nossa Senhora. Quando eu me casei com ele, o meu povo se revoltaram, foi uma revolta tão grande que eles se uniram de novo contra mim. Mas, por eu ter uma força da espiritualidade e o meu esposo também, a gente foi quebrando todas essas barreiras com muito amor e pedindo muita força da espiritualidade para que tudo isso voltasse em uma paz. Ele só tem a matéria, o corpo de um branco, mas o espírito dele de um índio. E de um índio muito guerreiro. E eu comecei a fazer os homens verem e entender que não tem a espiritualidade não é só para os homens, elas também pertencem às mulheres. E que juntar essa força, a gente cresce muito mais. A gente se torna um povo mais forte, mais bonito, com mais capacidade. As músicas, elas não eram assim. As músicas, elas eram muito difíceis de cantar. E aí eu peguei a voz e troquei, dei essa voz das mulheres. Essa tribo não tem conexão com nada, mas como eles foram colonizados pelos seringueiros, eles têm um português fluente. Quando eu fui, eu não sei se ia ser passeio, se ia ser um tormento, se ia ser inspirador para a nova coleção. Eu queria conhecer a tribo. Você está no meio da selva, praticamente 10 horas de qualquer cidade que pudesse te dar condições de socorro. Você não tinha eletricidade, você não tinha água, você não tinha saneamento básico nenhum. E a gente foi recebido com uma canção de boas-vindas que é realmente emocionante. Isso aqui foi inspirado no que eu vi na tribo. Então, é como se eu tivesse... A palavra seria até roubando, né, a arte deles. Se você olhar os quenês que estão ali, que é mais ou menos esse patchwork, é muito semelhante. Na sua avaliação, você acha que o seu povo ganha com esse tipo de divulgação? Sim, eu acho que sim, porque... Eu acho que, não todos, mas tem muitos índios que eles ainda sofrem muito preconceito, né? E tem muito essa outra questão, essa força de juntar um conhecimento, trazer para o mundo da moda, principalmente meus desenhos, eles são criados sobre as mirações dessa força. Tipo, o que são as mirações? Mirações quando você toma a bebida, que você tem as visões dos espíritos e ela vem com cores. Nós bebemos neste pão e neste pão que nós chamamos que é o ayahuasca. Eles tinham escutado dos ancestrais deles, dos pais deles, que ia um homem branco mudar a vida deles. E aí eles passaram a achar que a gente era esse homem branco. Depois eles entenderem o que é uma marca cavaleira. O que é cavaleira? O que é moda? Como que você vai pegar os nossos desenhos? Como você vai usar essa arte que a gente tem dentro da gente, que é uma arte que nos protege, é uma arte que representa a nossa cultura, representa a nossa vida? Como você vai utilizar isso? Muitos destes grafismos saem das aldeias direto para coleções de moda e vitrines do país. Mas será que as consumidoras sabem que os autores desta arte indígena também são mulheres e mulheres vaidosas? Ela falou que ela gosta de ficar bonito que enfeitado com os desenhos, né? Quando tiver vida, ainda mais quer ser enfeitado e ficar mais estética na vida dele. É tudo bonito. Porque não foi... você fez uma pesquisa no Google, comprou um livro, chamou um antropólogo. Não, a gente quis lá passar por essa experiência, que além de ser rica, ela foi inspiradora. Tem algumas peças que não estão aqui, que, por exemplo, são formigas bordadas. Por que as formigas? A gente via muita formiga. Caminho de cupim, a gente viu muito caminho de cupim. Então isso passou a ser inspirador pra gente. Esse conhecimento é um tesouro que só recebemos algumas pouquinhos de ajuda. As pessoas brancas chegam nas comunidades,
às vezes compra uma pulseirinha, não ajuda nada de reconstrução da aldeia. De um modo geral, a lei universal que nós temos diz que toda essa o indígena, na verdade, não tem direito à propriedade. Para mim é uma propriedade intelectual deles que eu não abro mão de reconhecer isso. Seja qualquer outra etnia, porque quando você vai para uma outra tribo, ela tem uma outra característica diferente. Ela pode usar urucum para se pintar, mas ela se pinta com uma característica diferente, né? Então, se você se apropria disso, é como se você estivesse pirateando. Os indígenas possuem o direito sobre o seu próprio conhecimento, sobre o seu próprio saber. Mas a legislação para isso ainda está em processo de ser aprovada. Eu digo que negociar com o índio, entre aspas, é difícil. Por quê? Porque o índio, ele sempre foi lesado pelo homem branco, né? Ele sempre foi até escravizado pelo homem branco. O povo indígena nunca criou essa mentalidade de comercialização exatamente porque entende que a vida inteira que a gente tem, que a gente vive, é uma vida que que não é de um indivíduo, mas é de uma coletividade. E eles precisam colocar gasolina no barco deles, quer dizer, são necessidades básicas, né? Não é que eles precisam comprar uma Cherokee ou comprar um satélite, não. É o básico mesmo. Olha, o valor ele vai ser determinado com a venda dos produtos, né? Então a gente não tem ainda essa noção de valor, porque quanto mais pessoas entenderem que uma parte do que for vendido vai ser destinado à tribo Mutum e Anauá, mais eles ganham. Na verdade, fica um pouco a ver navios, né? Como se diz. Isso acontece exatamente por causa da ideia do saber indígena ser domínio público. Quando eu vi os meus desenhos nas modelos, eu fiquei muito feliz. Quando eu partir, quando eu fizer a passagem, eu já semeei na terra. Tanto faz para o mundo dos brancos, para o meu povo, para a gente se sentir mais valorizado ainda, não se sentir isolado e não com tanto preconceito, mas se sentir também como ser humano, que também a gente é um povo. Eu acho que no Brasil, esse patrimônio antropológico que a gente tem, esse patrimônio cultural, é muito pouco conhecido. Se você perguntar para as pessoas no Brasil, perguntar na rua quantas línguas falam aqui no Brasil, ele vai dizer que uma, que é o português, 210. 210 línguas são faladas aqui. E as pessoas nem sabem disso. Metade dessas línguas estão em processo de extinção. Se a gente perde isso, a gente perde parte da nossa história, perde a história da ocupação da América, a gente perde a história do espalhamento do homem pelo planeta, porque a língua é uma codificação que você pode rastrear no tempo. Quando tiver as pessoas doentes, as pacientes doentes, com essas músicas cura. É a música igual à respiração, que é o ar que passando pelos nossos espíritos. Para os pajés, os sonhos sempre foram fundamentais para encontrar o tratamento de doenças. A importância dos sonhos é muito semelhante à importância da utilização da ayahuasca na vida do povo runicuim. Eles utilizam não só a ayahuasca, mas seus sonhos para entender sobre a caça, para entender sobre seus inimigos, como fazer as curas. Um runicuim, ele busca as suas respostas, como alguém que busca um oráculo, ele busca as suas respostas através dos sonhos. E foi justamente o sonho de um pajé, aqui desta aldeia, que acabou se transformando no livro da cura.
Esse é um livro sagrado, é um livro que tem um conhecimento milenar, né, que foi transferido para os pajés de hoje em dia, para os mais velhos. Existia essa preocupação deles de perder esse conhecimento. E quando eu estive lá algumas vezes, eu sempre via que os livros que chegam lá, que são doados por ministério, que são edições educativas, eles chegam em papel. E o papel na floresta não sobrevive, ele sobrevive poucos meses, ele é comido por bichos, ele fica úmido, não existe armário, não existe revestimento para segurar a ação do tempo e da umidade. A gente sentiu essa urgência desse registro desse livro, sabendo que nessas 36 aldeias do Rio Jordão, com quase 3.000 habitantes, restam poucos anciões que carregam ainda esse conhecimento. São verdadeiras bibliotecas vivas. Esse projeto foi idealizado pelo Agostinho, que há mais de 30 anos vinha recolhendo esse conhecimento com os pajés mais antigos, fazendo anotações nos seus caderninhos. Era um verdadeiro alquimista que reunia esse conhecimento, experimentava esse conhecimento e tinha esse propósito de deixar esse registro para as futuras gerações. Como surgiu primeiro, como viveram antigamente os antepassados e como a muda de vida que como sendo diferente até hoje. A ideia dele é que esse processo fosse feito com todos os pajés. Tivemos a oportunidade de reunir 22 pajés das aldeias do Rio Jordão durante 15 dias, acompanhados de etnobotânicos, botânicos, cinegrafistas, fotógrafos, para que a gente pudesse arrecadar todo esse conhecimento. Ele sempre vinha falando, esse conhecimento eu vou registrar para mostrar também para o mundo. Porque as pessoas que não conhecem nosso conhecimento pensavam que outro povo, nós não somos de nada, parece que nós não entendemos nada da floresta, parece que nós não seres humanos, parece que nós animais selvagens, mas não é, nós índios nós não somos isso. Nós temos conhecimento, nós temos nosso valor. Por isso que nós temos que traduzir em outra língua, que falaram isso para nós. Com isso, nós refletimos a experiência do sonho do Agostinho. Aí que começamos a traduzir e escrever na língua portuguesa. E a outra coisa que me preocupava como editora era como transcrever, né, uma fala que vem de outra inteligência, que vem de outra consciência, de outro pensamento, utilizando uma fonte tipográfica desenhada nos Estados Unidos, uma Times New Roman ou uma Helvética, fontes que vêm de um outro tipo de raciocínio, de máquinas de impressão. E aí a gente fez, logo na oficina dos pajés, a gente desenvolveu um trabalho a partir de todos os A's dos cadernos, de todos os B's, e criou uma fonte tipográfica a partir das letras manuscritas, que hoje em dia a gente escreve no computador com acentuação. E isso também permitiu esse desenvolvimento de que um conteúdo encontrasse a sua forma, encontrasse a sua voz. Não só o título do livro, os capítulos elencados por eles, todos foram feitos em reuniões, em assembleias, para que realmente fosse constituída essa proposta. Após esses 15 dias que a gente arrecadou esse conhecimento, 5 dias depois, ele veio a falecer. E sempre vinha falando, eu estou sentindo que não vou envelhecer muito. Eu já fiz conquista da terra, eu já criei vocês, eu já lutei para o mundo, discutindo sobre nossos direitos indígenas. Então, eu vou escrever o que, se quando eu morrer, eu levaria todo esse meu conhecimento. Aí vai perder esse meu conhecimento. Neste espaço aqui, que é considerado sagrado para os Runicuim, a gente tem o túmulo do pajé Agostinho, o Icamuru, e os santos católicos. O pajé Agostinho acreditava muito em Deus, porque falava para nós que é o Yuxibu, que é o Deus que criou todas as nossas humanidades, todo o planeta Terra, florestas, todos esses conhecimentos da natureza, foi ele que criou. Então, eu nunca esqueceria a imagem de Jesus Cristo e a todos os apóstolos de Deus que acompanhou ao Jesus. O espírito dele está aí na medicina tradicional. Ele, o último fechamento que fez o livro, se transformou. Tá? Já me transformei. Ele transformou
as ervas. Quando eu chego nas aldeias eu procuro e às vezes está na escola e eu fico super feliz quando eu vejo aquele emaranhado de papel amassado e o livro ali, lindo, pleno. Esse aqui é o Parque Fundo dos Segredos, um espaço para onde os pajés trazem as pessoas que precisam de cura tanto para o corpo quanto para a alma. Esse daqui é nosso jardim medicinal da Escola Viva. Toda essa planta aqui tem nesse livro. Eles têm uma visão completamente diferente da nossa, sistemática, cartesiana. É uma visão onde eles fazem parte desse mundo e as plantas se comunicam com eles. Então, quando o pajé vai à floresta procurar uma cura, ele busca isso também através dos seus sonhos, através da interpretação do que ele vê, do que ele sente quando ele procura essas plantas. Esse daqui também a gente coloca na água e bebe. Diz que o teu coração fica daquela espírito boa, para amar as pessoas. E cada uma dessas plantas lhe remete a um animal, a uma doença, e ele utiliza esse processo ao longo de gerações, que de alguma forma comprova o uso dessas plantas, né? Não é só curar as doenças, a cura também a vida, né? Quando tem as pessoas especial, qualidade de vida e tudo, esse é uma cura que traz das partes de planta medicina tradicional. Quer dizer, tem que ter maior respeito quando tem uma erva dessa. Isso, tem muito carinho com ela, respeitar ela. Nossa tradição, quando se casa, às vezes o mulher, o homem não gostar, a esposa, assim, quer ficar às distâncias, pega essa folha, aí os pajé esfrega no corpo, aí fica tranquilo e vai ficar gostando. Esse remédio é muito legal. E essa planta garante que você vai ficar apaixonado pelas duas também pro resto da vida? Isso, isso aí, é assim. Essa planta tem garantia mesmo? Tem. Você já está casada com ele há quanto tempo? 13 anos. E a sua irmã? Até, meu cara. Quanto tempo que você já está casada? 11. Esse daqui eu vou guardar com todo carinho para levar para São Paulo, para garantir o meu amor para sempre. Isso aí. Eterno. Isso aí. Esse daqui chama Neteraone. Muito obrigada. Guardar na minha bolsinha aqui. House. Para a elaboração desse livro, a gente partiu de um pressuposto de não trazer uma análise antropológica, não trazer um encontro direto com a sistemática botânica que, de alguma forma, fizesse contraposição à informação prestada por eles. Porque a gente acreditava que os nossos valores, a gente traria uma visão distorcida do que é a proposta deles, a visão de mundo deles. O pajé sonha, ou próprio aquelas pessoas mesmo que estavam doentes, sonha algumas coisas. Se estiver sonhando peixe, eu estou doente, dor de cabeça, ou febre, algumas coisas, eu estou sonhando peixe. Então aquele peixe que você comeu está trazendo umas doenças para você. Eu vou buscar aquele remédio. Não é só uma folha que você cura. Você tem que buscar inani, cunduá, cunhuxibu, ou 3 ou 4 espécies das plantas, as traz e faz curas das pessoas. Essas plantas todas ficam acondicionadas nesses armários a 16 graus. Temos aqui coleções históricas, né? De mais de 200 anos. Essa aqui é uma delas, também chamada de sananga, muito utilizada pelos povos não só indígenas, mas pelos ribeirinhos da região. Esse daqui que é sananga. É utilizado o seu látex. O látex é pingado nos olhos, traz um grande ardor, mas é utilizada, por exemplo, para o sucesso na caçada, tirar a panema, que é chamada por eles de qualquer mal olhado, mau sentimento. Esse serve para todas, para ter sorte, na sorte, todas, e afastar maus espíritos,
Eles classificam todo o mundo vegetal como um mundo que eles estão inseridos, eles mesmos, dividido em 5 grupos. O grupo das plantas Yushibu, que são as plantas de Deus. Yushibu. Por exemplo, Yushibu que nós chamamos é igual natureza, igual Deus. Yushibu. E outros 4 grupos, que são os pajés, que se transformaram para que pudessem curar o seu povo. Esse daqui só para esfregar assim, é cheirar. Aí você espirrar, aí passa rápida as dores de cabeça. Esse daqui é para isso, muito bom esse remédio para curar dor de cabeça. Assim. Aí. Isso. Forte o cheiro, né? Forte, isso daí é muito forte. House. A gente não pode transpor para a nossa sociedade e ter um contraponto direto, como, por exemplo, a convulsão do macaco da noite, onde a pessoa de noite fica rangendo os dentes e gritando como um macaco. E a gente pensou logo, não, isso é uma convulsão. Não, a gente tem que ter uma análise muito mais tranquila sobre isso, porque a gente não pode utilizar os nossos conceitos sobre medicina diretamente com os conceitos atribuídos por eles, que são sempre relacionados a esse mundo mágico. House. Mas tudo com eu queria que dá o papo de uma biraquém, medicina com chipaquena, sua casa uma queria que dá com chipaquena. A gente come, às vezes, os animais da floresta, relação daquelas animais traz a doença nos corpos das pessoas. O seu avô pode ter tido de ter matado de determinada caça de uma forma que não é certa. Então o seu neto hoje pode ter uma doença originária do que o seu avô fez. Ou também reações que você mesmo, ao matar ou derrubar árvores, você pode ter micoses no corpo. Então eles têm sempre essa visão de ação e reação que muitas vezes podem vir dos seus antepassados e hoje você traz e carrega essa doença. Kayawai kiki, kayawai kiki. E é uma inteligência diferente, uma inteligência que para mim entra em contraponto com essa lógica que a gente vive, né, bastante ocidental. Mas que os índios, os Runicuim, eles me mostraram a riqueza disso, a necessidade disso. Aqui é a conversa, ok? Banu, amia iwe, O sonho que nós temos é que reconhece nosso pajé igual médico. Médico bom custa caro. Pajé bom custa caro também porque te traz de longe algumas coisas que acontecem com o corpo humano, a vida humana, com coisa que descuido que a gente tem, né? Nosso conhecimento, as campanhas, elas são muito limitadas, né? Elas são muito salvem as baleias, ou elas não trazem o conhecimento daquilo. Que quando você conhece aquele ser, né, pleno. Eu sonhava. Eu já estou chegando perto de fazer minha passagem. Falou assim, olha, eu vou te ensinar sobre as plantas para que a gente possa fazer o livro. E o que você vai me trazer da ciência acadêmica? Então esse foi um grande desafio de ser um interlocutor entre essas diferentes linguagens, entre essas diferentes visões de mundo.
começo do jogo, o personagem ele chega na aldeia aqui no Rio, né? Você pode falar com o cacique, ele vai explicar algumas coisas do povo Unicuim, né? Cada personagem vai contar um pouquinho da cultura, né? São 2 personagens, um menino e uma menina, e eles vão passar por esses caminhos da jiboia, né, buscando os conhecimentos para se tornar um Unicuim, que é uma pessoa verdadeira. A gente pensou que seria bacana ter esses elementos em vídeo, para as pessoas verem mesmo, não só o desenho, a animação, mas verem como é o dia a dia da aldeia, né? Esses alimentos, como que é a roça, como são as plantas, como são as casas. Nossos povos viviam assim, dos tradicional mesmo, assim, na floresta, assim, nas cabeceiras do rio, assim, união mesmo, aquele tipo nativo da floresta. Em cada fase ele vai ganhando certos conhecimentos, guiado por uma história de um pajé que vai contando para ele, né? E segundo é o tempo da correria. E agora o confronto final com a jiboia. Naquele tempo é muito difícil assim de conseguir as roupas. Já existiam as armas também. O jogo todo não é uma criação minha, né? É uma criação coletiva com eles, porque as histórias foram decididas nas oficinas que a gente fez. Vai procurar o Genital. Representando as 32 aldeias do Jordão, 7 centrais. Trazer para um público de gamer, né? Que são um pessoal que não está acostumado a jogar jogos de povos indígenas, em tese, né? E de temas brasileiros. E esse jogo está sendo traduzido também para o inglês, para o espanhol e na própria língua, no Rantiacuim, né? Não sabemos a quantas pessoas isso irá chegar, mas ele será distribuído gratuitamente. Mas a quem isso pertence, né? Pertence a todos nós, mas principalmente às próprias comunidades. Mas você pode entrar para uma discussão antropológica e jurídica disso. São patrimônios materiais e imateriais do povo Unicuim. Mas é aquele mesmo? É a mesma história? Não, uma história transformada. Ela é um videogame, ela não é mais a mesma história. Mas a história, se você for buscar a origem, ela pertence a quem? No caso deles serem tratados como uma mercadoria, sim, talvez como alguns outros segmentos da sociedade nacional, no sentido de que vamos vender essa imagem do índio, né, vamos vender alguns elementos da cultura indígena, mas não estão realmente olhando para esses povos e realmente trabalhando, fazendo políticas públicas específicas para eles, né? Lá na aldeia foi trabalhado de uma forma comunitária, né? Então esse benefício ele foi estendido assim para a comunidade. As videogames que trouxe as energias solar para os povos, né, da aldeia, da floresta, onde não tem energia, e também deixou alguns equipamentos também para registro de nossa tradição. Isso eu achei muito importante. Uma demanda muito grande hoje dos povos indígenas por essa mídia, por essa forma de comunicação, né, que é uma forma de comunicação mais direta. Eu consegui, em 2 oficinas, ensinar eles a filmar, editar e finalizar um produto, né, um vídeo. E já um texto escrito, você demora um tempo para ter esse aprendizado. Eles não querem ficar isolados dentro das aldeias deles. Eles querem estar em contato com o povo daqui, querem realizar projetos, querem trabalhar, querem mostrar o que eles estão fazendo. Querem vincular esse conhecimento deles, querem ganhar espaço, né? Na mídia, no Facebook, onde quer que seja. O mais difícil para o índio é ter essa coisa do tecnologia. Tudo que a gente faz é natural, com mão, com nosso suor, né? Trabalha muito, carrega pesado. Geograficamente, eles podem até querer ficar isolados. Acho que isso é até uma coisa que eles não querem que algumas fronteiras, por exemplo, as fronteiras agrícolas, cheguem nas suas terras, mas eles não querem ficar isolados da comunicação, né, com a sociedade brasileira. Eu mais admiro a tecnologia. A tecnologia é muito rápido, a gente está aqui, mas alguém está sabendo, né?
Então isso é importante para todo mundo ser sabendo também. Então tudo que a gente tem também somos da mesma nações. A sangue, a língua, a palavra, tudo somos humanos também, né? Então tudo que a gente veja, mistério, são isso, tecnologia, todo material eletrônico, não sei. A palavra índio é uma palavra um tanto quanto, é como chamar o inglês, o francês, o europeu no geral de gringo. Chamar o argentino de gringo, os vizinhos aqui tudo de gringo. Qualquer estrangeiro é gringo. Aqui os índios são Calapalo, Cuicuro, Aurá, Mernaco, Iaualapiti, vamos dizer, são aproximadamente 300 grupos. O que eu tento fazer com a fotografia é mostrar quem são esses personagens. Como diz assim, né? Corremos o risco de ser esquecidos quando não somos vistos. O índio ele vive à margem da nossa sociedade. Alguns grupos estão vivendo nas rodovias. As terras deles foram tiradas, por exemplo, os Kaiowá, e eles estão morando na rodovia. A roça deles é na beirada da estrada. Isso eu vi, isso eu fotografei. As pessoas já sabem disso, mas é como se não existissem. Este livro, para mim, marca minha vida no universo da fotografia e do índio, porque o Craô, Os Filhos da Terra, é meu primeiro livro, e ele tem o texto de abertura do Orlando Vilas Boas, ele tem fotografias diversas de um povo que eu gosto muito. No meio do caminho, eu descobri que fotografar o indígena é fotografar o outro. Quem é o outro? O outro, como o outro gosta de ser fotografado. Em 2011, fomos fazer uma reportagem especial para a Scientific American, eu e o Ulisses Capozoli. E aí escutei os índios numa casa que estava próxima, eles diziam assim, eles vão matar vocês. Aí falou, mas por quê? Porque eles estão falando que vocês são de Belo Monte. A dificuldade que a gente teve com os caiapós em 2011, o ano do cinquentenário do Parque Indígena do Xingu, foi estreitamente relacionada com a usina de hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no sul do Pará. Eles estavam muito nervosos porque o lago, as águas do lago vão cobrir boa parte da reserva deles. A reserva deles é onde eles caçam, pescam, onde estão enterrados os ancestrais. Isso é muito sagrado para um índio. Pegaram toda a reportagem do Ulisses, tudo que ele escreveu, pegaram minha máquina, e os jovens sábios deletaram tudo que tinha na máquina. E eu perguntei por quê, e eu fiquei surpreso com isso. Ele falou porque eles acham que vocês são espiões de uma das empresas que estão construindo o parque e vocês estão querendo enganar o Raoni. Estavam cantando e dançando. Quando um índio caiapó vem dançar na sua frente, ele quer dizer, eu vou te matar. Não é uma dança na morte no sentido ritualístico, é um ritual de questionamento que pode, psicologicamente, desencadear numa situação de ataque. É mais complexo. E num certo momento eu vi entrar na aldeia uma picape dirigida por um garoto branco, como se diz, branco para índio é não índio, é estrangeiro, não é que ele seja necessariamente de pele branca, né? Eu vi esse garoto entrar e ele deu uma volta, parou em frente ao local onde a gente estava e perguntou se estava tudo bem, e eu disse para ele que um dos pajés tinha me dito que eles iam nos matar. Não? Eu estou contando isso aqui assim, mas claro que nesse momento você tem um ambiente muito... a tua consciência fica alterada, é uma pressão enorme, as coisas, você sente ruídos, tudo de um jeito diferente, não? Porque você está sob um estresse enorme. E aí nós pulamos no carro e pegamos a estrada, fugimos. Se eles pegam 2 jornalistas, eu nesse momento era editor da Scientific American, que é uma revista internacional. Se eles matam essas 2 pessoas, tem uma repercussão internacional que paralisa por algum tempo a obra. Então esse é digamos, é uma atitude legítima deles? Eu acho que é. Apesar de eu poder ter sido a vítima, eu acho que é uma manobra, é uma estratégia até certo ponto legítima, não? Para preservar um certo território. Você voltaria lá? Mas eu voltei agora lá. Eu estava lá, agora em janeiro, estava lá nos Caiapó. O cacique veio aqui, jantou aqui em casa, veio com a família. Sou amigo deles, eu trabalho com eles. Na verdade, eu sou sócio deles.
Eu também ganho dinheiro com índio. Não ganhava, não, eu ganho. Mas só que eu passei a fazer de uma forma equilibrada. Eu pago uma porcentagem pelo direito de uso da imagem dele. Porque existe esse direito. Ele não sabe disso. Todas as aldeias que eu tenho visitado, eu sempre converso, apresento o projeto, mostro e assino um contrato com eles. Um contrato de cessão de uso de imagem. Onde eles recebem 33% de tudo aquilo que for vendido. Tudo que é comercializado. Sem mais nem menos. Não creio que algum indígena tenha recebido qualquer remuneração quando vê sua fotografia estampada. Então, por exemplo, quando você tem um grande festival que reúne uma série de povos e as fotografias rolam solta, correm solta, como é que faz para identificar isso? Aí muita gente considera isso apenas como divulgação, né? Se eu paguei 15 mil ou 16 mil, eu ganhei 45, 50 mil. Se eu paguei 22, foram 60, 70 mil. Porque ainda tem os impostos, eu não estou colocando os impostos. A agência é 33%, o autor é 33% e eles 33%. Na verdade, quando se tira uma foto, a foto é do fotógrafo. Nunca é da pessoa que foi fotografada. O que a legislação está dizendo hoje, essa nova legislação, é de que as pessoas têm que autorizar, quando se trata de um indígena, para que seja veiculada a imagem, ele teria que autorizar para que a sua imagem fosse exposta. O problema sempre que as empresas colocam, os fotógrafos colocam, é como identificar essa pessoa, né? Em que comunidade que ela está, para quem eu pago esse direito, já que o indígena não tem um direito individual, né? E não existe a ideia do direito coletivo para as comunidades. Isso não consta ainda, não é legal ainda. No mercado brasileiro, o que aconteceu é que as editoras, as agências passaram a entender que eles poderiam ser processados. Algumas foram processadas, inclusive. Quando não se tem o direito de uso de imagem, você vai ser processado. Quando você não paga o outro, você vai ser processado. Em algum momento, pode demorar, mas isso pode acontecer. Porque a imagem é sua. Pode passar 10 anos, a imagem continua sendo sua. Ainda assim, como é que fica as fotografias individuais que as pessoas tiram, né, de indígenas individualmente e que depois usam, postam em 1000 lugares ou vendem isso para as empresas jornalísticas? No cinema usaram muito índio, ganharam dinheiro também com o índio. E virou quase que um estilo. Na novela, outro dia tinha uma novela que era um tal do Uga Uga, e ali mostrava um índio estereotipado, que não existe, né? Falando uma língua que não existia, e sendo quase como um macaco, né? Pulando para lá e para cá, uma coisa muito estereotipada. E aí vendem um índio, uma imagem de um índio que não existe, um idiota até. O que eu busco, talvez, seja viver diferente como eles. Não como eles, porque eu teria que nascer índio para viver como eles. Mas um pouco dessa experiência, um pouco dessa alegria deles. É uma alegria assim que a nossa sociedade não suporta. Às vezes a gente não consegue conviver nem com o nosso quarteirão e eles conseguem viver numa aldeia entre 100 pessoas e tem um carinho, um respeito entre eles que eu não vi. O mundo está muito errado. Estamos ali mesmo com os poderes econômicos grandes, só estão na guerra, muito sangue, muito estrago, né? E nós nunca pensamos nisso. Nós vivemos com nossa floresta intactamente, nós não temos essa coisa de explorar nem destruir. Sempre cuidamos. Eles queriam continuar, estruturar na aldeia, trabalhar, né? Mostrar, aprender. Você trocaria o Acre por São Paulo? Isso não faria, porque eu tenho uma terra que é paraíso. Com terras, água cristalinas,
né? O samama gigante, árvores gigantes, o floresta tem essa medicina para a gente se curar naturalmente. Então, aqui é muita clima, muito pesado para a gente estar aqui, né? Mas dentro da gente existe nossa firmeza. Eu creio que o índio nunca vai deixar de ser índio. Assim, ele a essência dele é outra. Assim, o universo interior dele é outro. Ele pode falar com você em português, ele pode usar sandália havaiana e tal, e você vai ter a primeira falsa impressão de que ele não é mais índio. Mas se você convive com ele 1, 2, 3 dias, você vai ver, ele é inteiramente índio.